Olá, olá, meus alunos do Colégio Ângulo, tudo bem? Galera do SEMI, forte abraço. Vamos começar mais aquela aula de geografia. Como prometido, hoje nós vamos falar de movimentos nacionalistas, vamos estudar bastante um tema importantíssimo da geopolítica aí. O pessoal adora, né? Quando a gente fala de geopolítica, sempre é um tema que chama muita atenção aí. Espero contribuir para vocês, né? Algumas pessoas perguntaram por que eu olho aqui para baixo, gente. Aqui para baixo tem o retorno da minha câmera, né? Então eu me vejo aqui, vejo como é que tá aqui. Então vocês vão notar que toda hora eu faço assim, né? É muito comum. Mas o pessoal perguntou, né, acabou mandando aí, professor, por que você olha para baixo? O que tem tão importante ali? Tem eu, tá? Tem eu, porque eu posso me ver no retorno da minha câmera ali, né? A gente criou esse esqueminha aí. É lógico que a gente se acaba se distraindo um pouco, tô me olhando ali, vendo ali emblema do Colégio Ângulo, tudo mais, aqui tudo mais, mas sempre só para tirar essa dúvida aí para vocês, sempre uma alegria estar com vocês, sempre me sinto muito à vontade com o cursinho, porque eu vejo a galera que estuda bastante, que está se planejando aí, está se esforçando para atingir seus objetivos. Vamos lá então? Pessoal, é o seguinte, né? Falando aí dos movimentos nacionalistas, né? Vamos entender algumas questões aí, o que significa isso, né? Nós estamos falando aí de movimentos de lutas, né? Guerrilhas, territórios que englobam, né, algum tipo de movimento de unificação, de libertação, né, nacional. Então, quando a gente fala de movimentos nacionalistas, ele é bem abrangente, porque você tem uma série de situações, né, ligadas aí a você legitimar a sua nação, né? Vamos lembrar um pouquinho ali o que significa uma nação, né? Pessoas que geralmente fazem parte do mesmo grupo étnico, compartilham o mesmo idioma, têm os mesmos costumes, né? Ou seja, a característica de um povo, né? Mas não necessariamente só isso, né? Você tem geralmente as lutas nacionalistas, ela tem muita característica desse povo e tudo mais, tá? A gente vai ver algumas delas, a gente vai tentar entender aí como é que funciona, e eu queria começar falando para vocês, pessoal, um pouquinho do Cáucaso. Agora eu vou ter que abaixar aqui para você perceber a minha obra de arte. Olha só o que eu fiz aqui na frente da minha TV, né? Coloca aqui, ó, e vira um quadro para você, né? Esse aqui. Bom, primeira parte que a gente vai estudar, pessoal, é essa galera aqui, ó, a chamada Chechênia, né? O Cáucaso. Então, nós estamos falando dessa área aqui em especial, aqui essas montanhas que a gente tem aqui ao sul da Rússia, tá? Essa parte mais próxima ali já nas fronteiras, né, da Rússia com a Geórgia, Daguestão, né, a Armênia, Azerbaijão aqui, né? Então vamos entender o seguinte, pessoal. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a Rússia hoje, né, ela fez parte já de uma estrutura muito maior que era chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Acho que você já domina muito bem isso aqui. Mas antes até mesmo da União Soviética, nós tínhamos o Reino da Rússia, né? Cujo o entendimento de desenvolvimento, né, dos seus imperadores, dos czares, era a ideia de que desenvolvimento está diretamente ligado à expansão territorial, né? Desenvolvimento está diretamente ligado à questão de você aumentar, né, o seu espaço físico, né? Então, assim, os czares, a gente teve Catarina, né? O último foi Nicolau II, depois eu coloco uma foto dele aqui só para você entender, pra você saber, né? Mas, enfim, o Reino da Rússia, ele anexou muitos territórios, e alguns deles com culturas, religiões diferentes, né, do povo russo, né? E aí o que a gente percebe é o seguinte: ao longo da história, essas pessoas foram submetidas à Federação Russa, a grande federação da União Soviética, né? A gente teve ali o início da Federação em 1917, né? Aliás, da Revolução Russa em 1917. A Federação começa em 1922, né? Mas perceba o seguinte: desde a época da Federação, pessoal, mas até antes disso, assim, tinham povos que eles não tinham a mesma cultura, né, que estavam anexados, mas não tinham a mesma cultura. E quando você tem o fim da Federação com o fim da União Soviética, obviamente vai eclodir uma série de movimentos de tentar libertar, tentar separar, né? Entre eles aí nós temos essa região aqui do Monte Cáucaso, que talvez foi ali uma das mais interessantes para a gente estudar, tá? Só para você perceber aqui, não sei se você está vendo, mas a Rússia, ela tira boa parte do seu petróleo aqui do Mar Cáspio, né? Aqui, ó. E, obviamente, né, para chegar na Rússia tem que passar por dentro da Chechênia aqui, né? Então a Chechênia é uma região estratégica dessa geopolítica, dessa economia russa aqui, tá? Então guarda esse, dá um print depois nessa tela, nessa obra de arte que eu fiz aqui, que é isso que nós vamos começar estudando. Deixa eu tirar, senão eu não consigo caminhar com vocês. Colocar aqui do lado, tudo aqui é meio improvisado, né? No meu quarto aqui,
A gente tenta organizar, tá? Vamos ver um mapa de gente decente? É esse aqui, ó. Prefiro o meu, né? Então, ó, aqui a Geórgia, né, a Armênia, Azerbaijão, né, que mais para baixo tem o Irã, a Ossétia do Sul, a Ossétia do Norte, a Federação Russa está aqui, e esse aqui, ó, a Chechênia, né? Então isso aqui é o chamado Cáucaso, tá? O Monte Cáucaso aí que a gente tem que estudar, né? Então tá aqui, ó, uma região montanhosa localizada no sudeste europeu, formada por Geórgia, Armênia, Azerbaijão e uma série de unidades políticas da Rússia, como a Chechênia. Do que ele está falando? Do Cáucaso, pessoal. Lembre-se, ó, os Cáucasos. Lembra dessa palavrinha, por favor? Então, ó, algumas questões aí, né, como eu falei para vocês, aqui falando um pouquinho do Império Russo, né? Então, essa tomada de territórios que os czares desenvolveram com a Catarina, com o Nicolau I, Nicolau II, né? E aí depois a gente tem em 1917, né, a ideia da deposição do czarismo, fim do czarismo, a implantação da república, né? Lembrando que a gente teve dois momentos, a gente tem ali aquela revolução, que ela foi uma revolução liberal no início, né? E depois a gente tem também, pessoal, a revolução socialista que acontece depois no final, mais pro final do ano. Então a gente teve no mesmo ano, em fevereiro, né? Depois em agosto, não estou enganado, né? Nós temos dois momentos de revolução na Rússia e aí depois a formação da federação que a gente tem em 22. Aqui, ó, o Nicolau para vocês verem, esse aí é o Nick, né? Nosso amiguinho, né? Nosso parceiro. Beleza? Bom, o que a gente tem então, né? A partir do fim, né, da União Soviética, ali com a comunidade dos Estados Independentes, pessoal. Ah, até esqueci, deixa eu só falar, mostrar isso aqui, ó. Esse aqui é o cara da Revolução, né? O Lenin, tá? O nosso professor Lenin ali, né? Enfim. Bom, voltando lá, né? Quando você tem o fim da União Soviética, pessoal, tem uma série de grupos paramilitares ali, que, aliás, vários grupos vão tentar a sua independência. Por quê? Vamos tentar entender. A União Soviética era uma federação de ali formada por aproximadamente não, exatamente, né, 15 repúblicas. Ok? Quando você tem, né, o fim da União Soviética, essas repúblicas elas vão se tornar livres. Vão se juntar ali com a CEI, né, Comunidade dos Estados Independentes, ali, com exceção dos bálticos, né, Letônia, Estônia e Lituânia, mas ali você vai ter 13 repúblicas juntas ali, economicamente falando, pelo menos. Né? Mas aí o que acontece? Quando você eclode, então, esses movimentos de separação, algumas regiões autônomas, que não eram repúblicas, elas se veem no direito também de querer a sua independência. Né? Entre elas, então, a gente tem a Chechênia. Por quê? Né? Vamos entender o seguinte, a Chechênia era uma população inteiramente muçulmana. Né? Então, acho que já vai para a importância, então vou voltar lá naquele mapa. A Chechênia é uma população inteiramente muçulmana, né, ou predominantemente muçulmana. Então, por conta disso, né, eles vão tentar viver a sua religião. Lembrando que a Rússia é ortodoxa. Né? Até os russos tentaram um tempo, até pensaram, né, na época ali dos czares ali, de se converter ao Islã, mas o Islã você não pode beber, né, então, e a Rússia é a maior fabricante, exportadora, boa parte da economia russa está ligada aí à venda da vodka e o consumo da vodka, não ia dar muito certo ali, né? Então, os russos são de maioria ortodoxa, né? Então, percebam, você tem ali um conflito religioso também. Então, a partir entre 92 e 93, nós vamos ter uma série de tentativas, né, da Chechênia, né, enquanto região autônoma, de região pertencente à Rússia, mas uma região ali com as suas características, vai ter uma série de tentativas da Chechênia, então, tentar a sua independência, e inclusive ali com exércitos paramilitares, e isso, pessoal, vai eclodir, né, numa série de represálias. Né? A gente sabe, inclusive, que a Chechênia ela conseguiu durante um tempo, entre 1994 e 96, a Chechênia conseguiu, né, ops, caiu ali, estava caindo, tentei segurar. A Chechênia tentou ali, conseguiu, né, sua independência, mas depois foi vencida, no primeiro momento ali. Tá? Vamos mudar aqui. Bom, né, o que a gente tem de problema ali, né? Aliás, de situação, só baixar aqui para pegar o que a gente tem de característica aqui, né? Em primeiro lugar, pessoal, a Chechênia, como eu mostrei para vocês, ela é importante passagem, né,
de oleodutos, né? Então é uma área de importância da geopolítica econômica, né, da Rússia, né? Então, pelo fato de você ter nessa região, né, muito desses tubos aqui passando petróleo e tudo mais, né? Logicamente é uma região estratégica para a Rússia. A Rússia não pode perder o controle dessa região, né? Além de você ter poços de petróleo ali, né? Mostrar aqui para vocês a situação, né? Que eu tinha falado para vocês predominantemente russa, né? Aliás, muçulmana. Então, ó, entre 94 e o início da Primeira Guerra, aliás, né? Tem o início da Primeira Guerra da Chechênia, né? Vejam, aqui, pessoal, em 94, os chechenos conseguiram, né? Estavam ali na montanha, o exército russo não conseguiu avançar para as montanhas e tudo mais, né? A Chechênia conseguiu vencer, ficou um tempo ali bom, independente, 2 anos ali de independência, né? Porém, né, na Segunda Guerra da Chechênia eles acabam perdendo essa independência, né? E aí depois, quando eles perdem a independência, a gente vai perceber que o Vladimir Putin, né, o presidente da Rússia, eleito em 2000 ali, né? Caso você não saiba, a gente tem aqui, eu tenho até uma foto do antigo aqui, ó, do Mikhail Gorbachev, depois a gente teve o Boris Yeltsin, né? Esse aqui da União Soviética, né? Antes da transformação. Depois, quando vira a Rússia, a gente tem lá o Boris Yeltsin, não coloquei foto dele aqui, né? Mas enfim, depois do Boris Yeltsin você vai ter o Putin. E o Putin, ele vai intensificar muito o combate contra os chechenos, né? Por quê, pessoal? Né? Tentar ali minar essa força, né? Tentar ali reprimir e tudo mais. E aí, pessoal, por conta disso, por conta dessa pressão, dessa luta pela independência, os chechenos, inclusive, vão tomar alguns atos terroristas, como é o caso, por exemplo, né? Do cerco ali em Beslan, né, o massacre de Beslan, ficou muito forte, né? Então, em 2004, alguns terroristas, né, milícias chechenas vão pegar uma escola, né, na Ossétia do Norte, vão invadir essa escola, vão fazer crianças de reféns, né, vão fazer professores de reféns e vão ameaçar explodir tudo, né, para chamar a atenção do mundo e da Rússia para o caso da Chechênia. Percebam, pessoal, não se sabe dizer necessariamente quem começou, né? Alguns dizem aí, né, que os russos atenderam ao tiro que saiu, né? Mas assim, algumas fotos que eu já vi sobre esse incidente, muitos dos terroristas tinham tiro na cabeça, na testa, né? Quer dizer, claramente estavam tentando fugir, né, pular o muro e foram acertados ali e tudo mais. Mas o fato é o seguinte, você teve uma série de mortes, né, entre crianças e adultos ali, mais de 330 mortos, né, por conta desse incidente na escola de Beslan, né, o massacre de Beslan. E algumas fotos, obviamente, circularam o mundo, né, pessoal? Acho que essas aqui são algumas delas, né? Então, crianças, né, com sangue no nariz e tudo mais, pessoas tentando salvar soldados e pessoas tentando salvar essas crianças que estavam na escola, né? Isso, logicamente, chocou a humanidade, né? Chocou a opinião pública mundial, né? Tá aqui, né, a nota, né? E perceba o seguinte, isso aqui deu muito mais força para que houvesse então uma represália mais forte, né? Tolerância zero contra os terroristas, né? Tanto é que o movimento checheno ele não deixou de existir, né? Mas ele perdeu muita força por conta das repressões que o Putin acabou assumindo, né? A partir do massacre de Beslan, a questão da ação, né, para tentar coibir, né, movimentos nacionalistas ficaram muito fortes, né, e até hoje são muito fortes. Então, assim, não negociamos com terroristas, eu já ouvi isso várias vezes e em vários países já falaram isso, na questão da Rússia não foi diferente, tá? Fica aí a dica aí para vocês, né, lembrando, a Chechênia, ela queria sua independência, né, não conseguiu e tem tentado a sua independência, né, desde 1994, né, lembrando que o fim da União Soviética é em 91, tá? O fim da guerra foi em 92, mas em 94 fica muito claro essa tentativa da Chechênia em conseguir a sua independência e não conseguindo partir muito para questões ligadas ao terrorismo, tá? Bom, mudando um pouquinho de assunto, pessoal, sem mudar, falando aí da questão ainda de movimentos nacionalistas, pessoal, né? Essa aqui é chamada Ilha da Irlanda,
Vamos lembrar o seguinte, aqui nós teríamos, né, se eu pudesse desenhar aqui para vocês, eu desenharia a outra ilha que a gente tem aqui, né, formada por Escócia, Inglaterra e País de Gales, né, que a gente chama então aí de Grã-Bretanha, Ilha da Grã-Bretanha. Então perceba o seguinte, é essa mais ou menos o conflito que a gente tem, né, a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, né, a Irlanda que nós conhecemos, essa daqui, nós temos aqui a outra Irlanda, pessoal. Então, só para vocês entenderem ali, no século XII, mais ou menos, o rei Henrique, né, Henrique II, ele precisava de terras agricultáveis, né? Então, aqui estou falando do rei Henrique da Inglaterra, né? Ele precisava de terras agricultáveis e ele tomou posse dessa região, né? Aliás, de toda a ilha da Irlanda aqui, para tentar aumentar suas posses para a produção agrícola, né? E aí no século XIX, 1801, essa posse se tornou definitiva, né? Concentrou aqui a população inglesa para colonização, né? E passou a explorar essa região. E aí, em 1919, pessoal, a Irlanda, né, ela vai declarar sua independência. Fala assim, não, a gente não quer mais. E aí, então, começa a aumentar, né, a disputa entre esses territórios aqui. E aí, inclusive, vai formar um grupo muito forte que é chamada Armada Revolucionária Irlandesa, né, ou IRA, né? Aliás, a Armada Revolucionária não, a Armada Republicana, né, irlandesa, né, o chamado IRA. O que vai ter? Né? A ideia de combater os ingleses que estão aqui. Né? É interessante a gente falar aqui, pessoal, o que acontece? Muitas vezes pode não aparecer com esses nomes aqui. Por quê? A gente tem aqui, na verdade, várias regiões, né? Isso aqui também é uma região, né? Isso aqui é a região a gente chama de Ulster, né? Então a gente tem aqui Connaught, né? A gente tem a região de Leinster, fica aqui, ó, né? E a região também de Munster, que fica aqui. Então, ó, né, só para representar Connaught, aqui Leinster, né, Munster, né, e aqui a gente tem a Ulster, né, que seria essa região aqui. E aí o que acontece, pessoal? A partir da fundação do IRA, a gente vai ter a Guerra da Independência e a libertação de uma parte da Irlanda, né? Só essa aqui, na verdade, a Inglaterra vai conceder essa libertação aqui, né, depois da guerra, né, em 1921, para parte da Irlanda, menos essa região. Por quê? Porque você tem, pessoal, vários colonos aqui que são ingleses, né? Então é uma população inglesa aqui e de maioria da igreja evangélicos, né? Igreja calvinista, igreja anglicana aqui, né? Então é muito forte. Enquanto o resto da Irlanda aqui, né, é de maioria católica. Então perceba o seguinte, você tem, além do fato de você ter um povo que oprimia, que tomou terras aqui, você tem uma diferença religiosa muito forte, né? E aí os católicos apoiando, né, a independência e os evangélicos aqui apoiando a Inglaterra, né? Então é essa característica que a gente vai ter. Então, só para você entender, eu coloquei algumas informações, né? Então a anexação definitiva, que eu já tinha falado para vocês, o surgimento do IRA e a guerra, né, que nós tínhamos ali, lembrando, né, os católicos irlandeses, né, e os protestantes ingleses, tá? Governo de ruptura, então você quebra isso, a guerra vai durar até 1921, quando você tem, né, a independência mesmo, né, menos para Ulster, tá? E aí, então, o que acontece? A partir de então, pessoal, vai acontecer isso aqui, ó. Ações de terrorismo contra os líderes políticos ingleses que residiam em Belfast, capital da Irlanda do Norte, né? Só voltando lá um pouquinho para você ver aqui, ó, a capital dessa Irlanda aqui, né? Passa a receber, lembrando que a capital da Irlanda é Dublin, né? Então, a capital da Irlanda do Norte passa a receber vários ataques, pessoal. O IRA, no primeiro momento, é um movimento extremamente perigoso, né, violento, né, ligado à Igreja Católica, ali, um movimento terrorista, tá? Tinha os bares ali que só eles frequentavam, os lugares que só eles frequentavam, que se outro entrasse ali e acabava tomando uma surra, né? Até muitas pessoas falam que o irlandês gosta muito da briga e tal, não sei se é bem assim, né? Mas que o fato é que eles acabavam arrumando muita encrenca mesmo, né? Assim como eles também são muito festeiros e tudo mais, também acabavam arrumando muita encrenca. Bom, vamos dar uma olhada aqui na questão dos, né, dos honoristas, né, os irlandeses protestantes, né? O que nós vamos ter, pessoal? Isso aqui foi um evento forte que aconteceu, né,
por conta de 1972, né? O que você vai ter nesse período aqui? Só para você entender, vou mostrar aqui a tela para vocês, vou ler se não estiver muito claro, tá? Os unionistas, né, maioria dos irlandeses, dominação protestantes, né? E os nacionalistas que queriam o fim da dominação inglesa. Então você tem aqui, né, a população de Ulster, né, os de descendência inglesa, né, protestantes, e os nacionalistas, né? Em 1960, né, você tem muitas ações terroristas acontecendo, muitas ações ligadas ali ao IRA. E aí, por conta disso, vão se entender o seguinte, que todo católico, necessariamente, ele é um membro do IRA. E aí, pessoal, em 72, numa manifestação pacífica dos católicos, eles estavam protestando, né, na rua, andando pela rua, e eles foram, então, massacrados. A polícia foi para cima e matou muita gente, né? Na verdade foi quase um extermínio, né? Você teve ali um dia sangrento e ficou conhecido então como o Domingo Sangrento, né? O Bono Vox, né? Do U2 tem uma música, né, que chama isso, né? Sunday Blood Sunday, né? Domingo Sangrento, né? Domingo do sangue, domingo, né? Coisa assim. Então vejo, essa, né, característica ali acirrou ainda mais a questão das disputas, né? Da questão da rixa que existia entre humoristas e nacionalistas até o ponto, opa, mexer aqui a cadeira aqui, hoje está difícil, hein, pessoal? Aqui, né? Ao ponto até que depois você vai ter uma resposta para isso, né? Então a gente vai ter a Quinta-feira Sangrenta, uma série de atentados na capital, em Belfast, na capital da Irlanda do Norte, né? Por conta dessa situação. Inclusive, né, você tem ali os atentados em Londres, alguns deles ali se dizem até de autoria do IRA, né? Então você vai ter uma série de situação acontecendo, né? Mas o fato é o seguinte, você cria ali uma rixa muito grande e esse exército irlandês, essa armada republicana irlandesa ganha muita notoriedade, só que, né, os anos 2000 foi muito ruim, entre aspas, aí tô falando, mas muito ruim para quem é terrorista. Por quê? Porque vamos lembrar da aula passada, a partir de 2001, com a doutrina Bush, né, ali depois do 11 de setembro, a tolerância é zero com o terrorista. E aí o que acontece? Começa a se perseguir terrorista, quem é simpatizante do terrorismo, quem é financiador do terrorismo começa a ser perseguido. Então você tem uma série de situações e por conta disso, pessoal, os movimentos terroristas eles acabam sendo minados, né? Ao ponto, por exemplo, no caso do IRA aqui, ele abandona essa questão de terrorismo e vira um grupo político, né? Ali a partir de 2001, ali, com a questão dessa perseguição, né, em resposta ao 11 de setembro, o IRA ali, entre outros países, a gente vai perceber isso também no ETA, né, depois ali na questão do País Basco, que segue o mesmo caminho, tá? Essa ideia aí de, opa, vamos diminuir nosso ímpeto, né, pela violência e vamos tentar conversar pacificamente. Por quê? Porque terrorismo não está dando muito certo, né? Nos anos 2000 ali, nós tivemos ali uma política de tolerância zero, tá? Vou dar uma água aqui para dar aquela molhada, tá? Na garganta, né? Ok, pessoal? Bom, né, sempre que vocês tiverem dúvida, por favor, escrevam para mim aí que eu posso tirar a dúvida para vocês sem problema nenhum, tá? Bom, vamos dar uma olhada aí no País Basco. É estranho a gente falar de País Basco, né? Porque não é um país de verdade, né? O País Basco é uma região aqui que pega uma parte aqui, né? Quem conhece o Atlético Bilbao sabe do que eu estou falando, né? Uma parte da Espanha, uma parte da França, né? Então, divide ali dois territórios, e aí essa região ali tenta, né, conseguir a sua independência e se tornar ali uma nação livre. Só para mostrar para vocês aqui, acho que fica mais fácil nessa imagem. Esse é o rosinha aqui, é o País Basco, tá? A França e a Espanha. Olha aqui, né? Então são províncias divididas entre a Espanha. Aqui tem as províncias da Espanha, que é Biscaia, Álava, né, Guipúzcoa, né, Navarra, né? E tem também, não sei como é que vai falar isso aqui, Labô, né? A Baixa Navarra e Salt, né? Vejam. O que eles querem, pessoal, né? Em primeiro lugar, eles não são um país, mas eles querem uma identidade nacional, né? Querem, então, falar o seu idioma, né? Ter os seus feriados garantidos, a sua cultura, né? Eles têm a sua bandeira própria, né? Então, tudo isso, assim, eles têm uma identidade muito forte, é uma nação mesmo uma nação sem território. A gente vai perceber também os curdos são assim, né? E essa região, pessoal, né? Esse povo aqui foi muito massacrado, principalmente ali na década de 30, 1936, pelo general Franco, tá? Que é isso aqui, ó.
né? Então, depois da Guerra Civil Espanhola entre nacionalistas e republicanos. Deixa eu só explicar para vocês, pessoal, o que aconteceu. Nós tivemos ali, por conta da crise de 29, né, os comunistas, né, o Partido Comunista foi eleito na Espanha, né? E aí o que você tem, pessoal? Os mais ricos, né, os capitalistas da Espanha, viam com muito medo, né, os comunistas assumiram o poder, os socialistas, não comunistas, mas os socialistas assumiram o poder, né? E por conta disso financiaram o general Franco para tomar o poder. O que não se esperava é que o general Franco depois, né, instaurasse uma ditadura, né? Então veja, eles estavam com medo dos socialistas, né, de que os socialistas viessem a instaurar uma ditadura social e tudo mais, né? Aí você pega, financia um cara que era um ex-general, um combatente, né, botam esse cara no poder, esse cara dá o golpe e aí ele se torna aí um ditador, né? E a gente vai perceber que até hoje a Catalunha, por exemplo, ali onde fica Barcelona, tem problemas, né? A região também de Bilbao, né, tem vários problemas ali, né? Bilbao ligada aos Países Baixos, e Barcelona ligada à região da Catalunha, né? Que também é a mesma situação, tá? Então, ó, essa vitória instaurou medo nos setores conservadores da sociedade espanhola, que viam na mesma uma ameaça de revolução socialista. Os conservadores estavam unidos na frente nacionalista. Então, por conta disso, a gente vai ter a guerra, pessoal, né? E aí, então, quem vai vencer, né? Vai ser o general Franco, vai colocar aí, né, o fascismo, né, fascismo espanhol, pessoal, né, e logicamente, por conta disso, esse fascismo vai começar a oprimir os movimentos e vai surgir em resposta, né, a essa opressão, né, o chamado ETA, né, pessoal, tá aqui, né, não vou nem conseguir falar esse nome aqui, mas seria Pátria Basca e Liberdade, tá, só para você entender o que está escrito aqui, é isso aqui, ó, Euskadi Askataxuma, né? Peço perdão para algum, de repente se esse vídeo chega aí para alguém, né, ligado aí ao País Basco, mas realmente não sei falar, né? Mas é o fato de que o ETA, né, vai assumir ali uma condição, pessoal, de grupo terrorista contra, né, a dominação espanhola, mesmo depois do fim da época ali do general Franco Lopes, né, eles vão assumir essa condição, né, de terrorista, de vários atentados na Espanha, e mesmo o fato que acontece com o IRA vai acontecer também, pessoal, aqui com o ETA, né, então eles vão abandonar a luta armada também, depois dos atentados do 11 de setembro, como assim, as perseguições, né, a limitação do acesso, a questão da perda de direitos civis, né, e tudo mais, e também o bloqueio de bens de financiadores vai levar aí a minar, né, esse movimento aqui igualzinho. Então, veja aí, até agora a gente viu, né, o movimento nacionalista da Chechênia e o movimento aí nacionalista ligado aos Países Bascos, tá? Bom, a gente tem aqui um interessante também, que é a região da Caxemira, pessoal, né? Essa aqui é um transtorno aí para quem está ali perto, ali não sabe direito ali a questão das incertezas, né, ligada aí à região da Caxemira. Veja, só para vocês entenderem, né? Essa região aqui, que é a Índia, né, inclusive aqui essa parte aqui também, né, tudo aqui era domínio inglês, né? Então os ingleses ali dominaram a Índia durante quase aí mais de 100 anos, né, de dominação inglesa, né? E a gente vai ter aí o boicote do Gandhi, né, o Gandhi lutando pela independência inglesa, que os ingleses saíssem então da Índia, e isso vai acontecer, né, em 1945, né, aliás 1947, né, mais claramente, né, em 1945 começa o processo a acontecer, mas ele vai se organizar em 1947, e aí com a independência indiana, né, a parte muçulmana do país vai querer também a sua parcela nesse espaço, né, as suas leis, os seus costumes, só que aqui você tem uma população indiana de religião hindu, né? E aí que vai conflitar, né, muito com a questão dos muçulmanos. Ao ponto, pessoal, de gerar ali algumas guerras, algumas crises, aqui eu coloquei para vocês, né, 47, 62, 65, 71, né, os momentos ali de guerra, né, muito fortes, né. Por conta disso, a ONU então vai intervir e vai então dividir o território, criando aqui, ó, no noroeste da Índia, né, um estado então chamado do Paquistão,
né? Obviamente o Gandhi não aceitava muito essa ideia da divisão da Índia, né? Mas não teve muita escolha, né? Não teve muita escolha porque chegou uma hora que ficou insustentável, né? A guerra ali, as pessoas estavam se matando aos montes, pessoal. Então, sempre importante você entender ali que por uma questão humanitária, né? Tem muita gente que está sofrendo, porque você tem lá os guerrilheiros, mas você também tem os inocentes nessa história, ali, os refugiados que acabam sofrendo muito. Bom, o que nós temos aqui, pessoal, que é importante a gente falar? A Caxemira, ela pertencia à Índia. Só que, né, o Paquistão entendia que, como a maioria do povo que mora na Caxemira é de religião muçulmana, a Caxemira também deveria ser anexada à Índia. Ao Paquistão, perdão. Né? Só que, logicamente, a Índia não aceitava isso, então você vai ter, inclusive, guerra por conta da Caxemira. Né? E aí, então, você vai ter novamente aqui esses países. Inclusive, a Índia e o Paquistão começaram a testar armas de destruição em massa, né? Armas nucleares aqui no oceano, né? Isso colocava medo no mundo. Né? Então, tanto o Paquistão quanto, né, a Índia, né, testando arma de destruição em massa, né, se ameaçando ali, ao ponto que também a Caxemira vai ser dividida aqui, né, ela vai acabar sendo separada aqui em duas partes, a maior parte para a Índia, né, mas ainda assim uma pequena parte ali, em torno de 40% menos ali, para o Paquistão. Só que nessa situação aí de desacordo e tudo mais, a gente vai perceber o seguinte, a própria China toma uma pequena parte da Caxemira, né, e hoje a Caxemira é dividida entre Índia, Paquistão e China, ou seja, 3 países, né, diferentes, com religiões diferentes, com costumes diferentes e 3 países com tecnologia nuclear pesada. Tá? Então, olha a situação da Caxemira. E olha que nem a Caxemira quer independência. Aí são os movimentos nacionalistas em volta dela aqui, né, Paquistão e Índia, e a China que só quis pegar o território que queria explorar, né, que na verdade tentam, né, tomar essa região e exercer o seu nacionalismo ali. Tá? Eu acho que em termos de nacionalismo, pessoal, talvez o caso mais sério seja esse aqui, dos chamados curdos. Né? O que acontece, pessoal? Os curdos é a maior nação sem Estado do mundo. Os curdos, eles vivem em vários países, no Irã, vocês estão vendo aqui, né? Na Turquia, na Síria, você tem curdo, como estão sendo massacrados aqui na região da Síria, né? Você tem também, entre outros, tem uma série de países que acabam tendo curdos aqui em várias situações. E aí o que acontece? Os curdos, eles têm, né, sua própria bandeira, sua própria forma de viver a cultura, a própria forma de viver a religião muçulmana e tudo mais. Só que o curdo, ele é um problema. Por quê? Ao longo, né, do século XX, quando muitos países acabaram recebendo o seu lugar, o seu estão, por isso que a gente tem Cazaquistão, Tadjiquistão, Azerbaijão, né? Azerbaijão não, né? Mas o Turcomenistão, né? Então, esses estãos aí, que significa lugar, né? Quando muitos receberam o seu lugar, os curdos ficaram fora dessa divisão, né? Os curdos, eles não receberam, até interessante, assim, em 1920, né, eles até receberam a promessa de que eles teriam sua própria terra ali, a sua própria autonomia, né, só que aí depois, em 1923, basicamente, já não tinha mais esse assunto, né, eles perderam força e tudo mais, né. Tem um ano, acho que em 1988, Saddam Hussein promove um massacre, algo em torno de 40 mil curdos morrem. Pra vocês terem uma ideia. O Saddam foi enforcado ali, talvez sem um julgamento no Tribunal Internacional, mas que ele tinha uma série de culpa no cartório, tinha, né? Porque ele mandou eles massacrar ali 40 mil curdos, tá? Enfim. Interessante, né? Em 2003, o Saddam pediu a ajuda dos curdos para poder lutar contra os Estados Unidos, ele deu, né? Os curdos apoiaram os Estados Unidos em troca ali depois de um apoio para conseguir o seu território, que nunca aconteceu, né? Mas enfim, vamos ver aqui um pouquinho. Esse aqui, então, o povo curdo aspira a conquistar a independência política e territorial do Irã, né? Iraque, Síria, Turquia, tá vendo onde que eles estão ali? Vou voltar aqui só no mapa para vocês verem, né? É esse aqui. Enfim, pela luta da autonomia desse povo, vem sendo combatida de maneira violenta, especialmente pelo Iraque e pela Turquia. Então, na década de 80, assassinato de, aqui eu coloquei 5 mil curdos, né? Mas aí lembrando que a gente teve
outros ataques e tudo mais, né? A luta desse povo parece estar longe de ter uma solução satisfatória, tendo em vista que nenhum país quer abrir mão da sua parte dos seus respectivos territórios para ser repassada a esta nação que vive subordinada. Então eles vivem ali, né? Vivem ali em vários países ali diferentes, sem ter o seu próprio país. É interessante a gente perceber assim, a ONU já tentou convidar, né, os curdos ali, mas não aconteceu muito bem essa situação, né? Houve ali a esperança, né? Em 2003, se eu não estou enganado, ali, a ONU começa a trazer os curdos para próximo ali da Assembleia Geral, mas até hoje ainda você tem vários problemas, né? Então a gente percebe o seguinte, muitas vezes esses curdos são vendidos, né, como escravos, né, são vendidos, são massacrados, mortos, né? Muita gente mata o curdo ali por diversão, né? A gente sabe aí que muitas meninas foram trocadas aí por maço de cigarro, né? É uma coisa absurda, é uma coisa monstruosa que se faz com os curdos, né? E muita gente fala assim, não, mas é em nome da nação, para a gente não perder território, né? Você esquece também que esse povo aqui também quer o seu território, que historicamente lutou pelo seu território. Beleza, pessoal? Bom, essa é a primeira parte aí, então, que a gente tem dos chamados movimentos nacionalistas, né? A partir de agora, ou a partir da próxima aula a gente fala aí da questão Israel-Palestina, é uma aula só sobre Israel-Palestina, então fica aí para vocês a indicação, né? Espero que vocês tenham gostado desse momento de aula aí, lembrando, né, pessoal, que os movimentos nacionalistas não param aqui, a gente vai ter aí a questão da Israel-Palestina e o Oriente Médio, que aí a gente faz numa aula separada para vocês, tá bom? Forte abraço, espero que vocês tenham gostado aí, e a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser.